Olá, o tema da aula de hoje é licitações. Sem dúvida, o tema licitações é o que marca com mais força a diferença entre as regras que são aplicáveis ao regime do setor público e ao regime do setor privado. Quando o particular deseja contratar alguma obra, algum serviço, deseja comprar algum bem ou mesmo alienar algum bem móvel ou imóvel, ele pode fazer isso diretamente, não é? Agora, quando os órgãos públicos, as entidades públicas desejam contratar obras, serviços, compras e alienações, há a obrigatoriedade da realização do processo de licitação pública. Portanto, esta obrigatoriedade, ela está disposta na Constituição de 1988, no artigo 37, inciso 21. A Constituição diz que a licitação pública será sempre obrigatória e prévia a todo e qualquer contrato que venha a ser firmado pelos órgãos públicos e pelas entidades que compõem a administração pública. Fala-se, portanto, em princípio constitucional da obrigatoriedade da licitação pública. O artigo 22 da Constituição, especificamente no inciso 27, diz que cabe à União Federal editar normas gerais de licitação e contratos. E, mais à frente, a Constituição estabelece que estas regras de licitação e contratos serão diferentes no caso das empresas estatais, que são as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Este tema, por óbvio, depende de lei, e esta lei ainda não foi editada. Logo, o que nós temos hoje no ordenamento jurídico brasileiro? Nós temos a Lei Federal 8666 de 93, que estipula regras gerais aplicáveis a toda a administração pública, direta e indireta, que obriga órgãos e entidades da administração a, antes de celebrar contratos públicos, realizar obrigatoriamente, portanto, processo de licitação pública. Além disso, além da Lei Federal 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos, nós temos algumas regras específicas na Lei Complementar 123 de 2006. Esta lei complementar trata do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. As microempresas e as empresas de pequeno porte, segundo a nossa Constituição, devem ter um tratamento preferencial, um tratamento diferenciado quando elas forem licitantes, quando elas forem participar de processos licitatórios na administração pública. Portanto, esta lei complementar cria algumas regras que vão disciplinar a participação das microempresas e das empresas de pequeno porte nos processos licitatórios da administração pública. Estas regras são extensíveis também às cooperativas. Isso em decorrência da Lei Federal 11.488 de 2007, mais especificamente o seu artigo 34. Além disso, nós temos o Decreto 6204 de 2007, que regulamenta a Lei Complementar 123 no que diz respeito à participação das microempresas e das empresas de pequeno porte em processos licitatórios. Trata, portanto, de regras que conferem um tratamento diferenciado, preferencial a essas empresas quando licitantes em processos licitatórios. Mais recentemente, foi editada a Lei Federal 12.232, em 2010, que trata especificamente das licitações que tenham por objeto serviços de publicidade. Portanto, as agências de propaganda, quando forem licitantes em processos licitatórios, se submetem a regras especiais, não é? E essas regras especiais são as previstas na Lei 12.232 de 2010.
Nesse ponto, nós podemos agora definir o que seja licitação. E licitação pode ser conceituada como o processo administrativo em que a sucessão de fases e atos leva à indicação de quem vai celebrar contrato com a administração. Visa, portanto, selecionar quem vai contratar com a administração por oferecer proposta mais vantajosa ao interesse público. A decisão final do processo licitatório aponta o futuro contratado. O que nós podemos mencionar em relação a esse conceito? Em primeiro lugar, a licitação visa efetivamente proporcionar à administração pública a contratação da proposta mais vantajosa. Ganha a licitação aquele que, dentro das regras da licitação previstas no edital e na própria legislação, oferecer a proposta mais vantajosa. Mas, além de proporcionar a contratação mais vantajosa à administração, a licitação deve assegurar a igualdade de tratamento de todos os licitantes, de todos aqueles interessados em participar de um processo licitatório e contratar com a administração pública. Portanto, se de um lado, a licitação visa favorecer a contratação da proposta mais vantajosa para a administração, de outro, ela deve também assegurar a igualdade, a isonomia de todos os licitantes. Neste ponto, nós podemos fazer menção a um quadro normativo referente às licitações públicas. Então, nós teríamos na Constituição duas regras muito importantes, que são a do artigo 37, inciso 21, e artigo 22, inciso 27, a nossa Lei Geral de Licitações, que é a Lei Federal 8666 de 93, temos algumas regras no Estatuto da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte, que é a Lei Complementar 123, quando essas empresas participam de processo licitatório, portanto a Lei Complementar 123 de 2006. Temos também uma lei que estende essas regras de tratamento preferencial às cooperativas, que é a Lei Federal 11.488 de 2007. E temos o Decreto 6204 de 2007, que regulamenta a participação das microempresas e também das empresas de pequeno porte nos processos licitatórios. Finalmente, a Lei Federal 12.232 de 2010, que vai estipular regras específicas sobre a contratação dos serviços de publicidade na administração pública. A essa altura, nós temos de falar a respeito dos princípios informativos da licitação. A licitação, como mencionamos, é um processo público que é informado por determinados princípios, que seriam princípios setoriais da licitação. O primeiro princípio é o princípio do formalismo. Este princípio está explícito na Lei de Licitações no seu artigo 4º. E o que significa o princípio do formalismo? As regras que acabam disciplinando a licitação, suas fases, o processo de seleção, o julgamento, elas devem ser respeitadas pela administração e também pelos licitantes. O próprio processo licitatório é uma garantia de respeito ao interesse público, de proteção ao interesse público. E essas regras, portanto, devem ser respeitadas, tanto pela administração como pelos licitantes. Não pode haver, portanto, inversão de fases, este é um exemplo, quando a lei estipula uma enumeração de fases, não é? Então, sempre que houver o desrespeito às regras da licitação, da Lei de Licitações e do edital, e esse desrespeito causar um prejuízo tanto à administração quanto aos licitantes, o que deverá haver? Esta licitação deverá ser anulada, não é? Então, se houver prejuízo pelo desrespeito das regras da Lei de Licitações e do edital, a licitação não vale, ela é inválida, deve ser invalidada. Agora, se houver uma irregularidade e essa irregularidade eventualmente não gerar prejuízo nem à administração, nem aos licitantes, nem a terceiros, hoje a doutrina e a jurisprudência entendem que esse princípio do formalismo, então, ele deve ser um pouco flexibilizado, no sentido de que, havendo irregularidades sem prejuízo,
há que se falar em convalidação dessas irregularidades, sem prejudicar ou contaminar todo o processo licitatório. De outro lado, nós temos o princípio da igualdade, também conhecido como princípio da isonomia. O professor Iri Lopes Meirelles explica que a igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo da discriminação entre os participantes do certame, quer através de cláusulas que no edital ou convite favoreçam uns em detrimento de outros, quer mediante julgamento faccioso, que desiguale os iguais ou iguale os desiguais. E o que diz a Lei de Licitações a respeito do princípio da isonomia? No artigo 3º, parágrafo 2º, há algumas exceções ao princípio da isonomia. Diz a lei, em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços, 2, produzidos no país, 3, produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 4, produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Ou seja, afora essas exceções, o princípio da isonomia sempre deverá ser respeitado pela administração nos processos licitatórios. O princípio da isonomia acaba também sendo aplicado pelos órgãos do Poder Judiciário, e aí nós temos algumas decisões, tanto do Supremo Tribunal Federal, como também do Tribunal de Contas da União. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é muito importante na compreensão dos temas referentes à licitação. Um outro princípio da licitação pública é o princípio do sigilo na apresentação das propostas. Embora esse princípio não seja explícito na Lei de Licitações, o que ele visa assegurar? Muito bem, as propostas que são apresentadas, ofertadas pelos licitantes no processo licitatório, não podem ser conhecidas propostas de uns, conhecidas por outros licitantes, ou seja, não pode haver uma antecipação. Todas as propostas devem ser abertas no mesmo tempo, não é? Porque se eventualmente um licitante conhecesse as propostas de outro licitante, isso faria com que houvesse a quebra, não é, do princípio da isonomia. Haveria então um tratamento diferenciado quando esse tratamento diferenciado não pode ocorrer. Portanto, a Lei de Licitações estipula um momento, que nós vamos ver mais à frente, em que todas as propostas passam a ser então abertas, conhecidas por todos aqueles interessados na licitação. Por isso que falamos em princípio do sigilo na apresentação das propostas. É uma garantia dos licitantes e da própria administração. Na sequência, nós temos o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Em instrumentos convocatórios, na Lei de Licitação, nós temos o próprio edital, não é? Que as regras previstas para o edital estão no artigo 40 da Lei 8666 de 93, e temos também o convite. O convite é aquele instrumento convocatório típico de um processo licitatório na modalidade convite. Muito bem, o que acontece? Quando nós falamos no edital, o edital ele deve ser visto como a lei da licitação. É o edital que vai estipular as principais regras que dizem respeito não somente à apresentação das propostas, não é, mas também ao julgamento dessas propostas. E então, o edital deve ser sempre respeitado, não é? É isso que diz o artigo 41. Também nessa linha, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça apresentam alguma jurisprudência homenageando este princípio. Na sequência, nós temos o princípio do julgamento objetivo. E o que significa isso? Não pode haver surpresas no transcurso do processo licitatório. Quando a administração tiver de decidir a respeito da melhor proposta, ela tem de seguir necessariamente todas as regras da Lei de Licitações e do edital. Esse julgamento deve ser objetivo. Por quê? Será escolhida a proposta de acordo com os critérios fixados na lei e no edital específico daquele processo licitatório. Essas regras não podem ser mudadas,
nem pela administração, muito menos pelos licitantes. Devem ser sempre obedecidas pelos licitantes. Logo, quando se fala em julgamento objetivo, fala-se que as propostas ou a melhor proposta será escolhida a partir das regras previstas, sobretudo no edital. E isso está previsto no artigo 3º e também no artigo 44 da Lei de Licitações. Um próximo princípio é o princípio da adjudicação obrigatória. E o que é a adjudicação obrigatória? A adjudicação ao vencedor é obrigatória, salvo se esse desistir expressamente do contrato ou não o firmar no prazo prefixado, a menos que comprove justo motivo. O que significa isso? Significa que, ao final, quando é homologado o resultado final da licitação, o objeto da licitação deve ser adjudicado ao vencedor. É uma decisão da autoridade competente que diz que, se houver contratação futura, a contratação deverá ser realizada com aquele que venceu a licitação. Não poderá ser com outra pessoa. Então, adjudica-se o quê? O objeto da licitação ao vencedor da licitação. Ele tem o direito, desde que a administração decida contratar, a celebrar um contrato com a administração. Finalmente, nós temos o princípio da economicidade. Para alguns autores, também conhecido como o princípio da vantajosidade. Significa o quê? Ele expressa, ele concretiza o princípio da eficiência, o princípio constitucional da eficiência no processo licitatório. O princípio da economicidade, ele não diz respeito única e exclusivamente à configuração do objeto da licitação, só num sentido, digamos, de quantidade, não é? Há também aqui o valor quantidade e o valor qualidade. Economicidade significa que a administração deve contratar com aquele que oferecer a melhor proposta, não é? Os bens de melhor qualidade, com o menor preço, obviamente, mas economicidade não significa só uma relação de custo-benefício. Então, não significa só quantidade, significa também qualidade. Então, é um princípio muito importante e que deve ser sempre muito bem interpretado pela administração quando ela decide realizar um processo licitatório. O princípio constitucional da eficiência, ele ficou mais marcado, ele é explicitado na Constituição a partir da emenda 19 de 98, que ficou conhecida como reforma administrativa. Então, o princípio da eficiência, ele é importantíssimo para o desenvolvimento do processo licitatório. Muito bem. O artigo 37, inciso 21 da Constituição, ele inicia dizendo que há algumas ressalvas em relação ao princípio da obrigatoriedade da licitação, o que significa que há exceções, portanto, a essa obrigatoriedade da licitação. Na Lei de Licitações, essas exceções à licitação são conhecidas e disciplinadas como casos de dispensa de licitação e de inexigibilidade de licitação. Os casos de dispensa de licitação estão previstos no artigo 24, ao passo que os casos de inexigibilidade estão previstos no artigo 25 da Lei de Licitações. Muito bem, dispensa de licitação significa o seguinte: dispensa de licitação são casos que o legislador entendeu que, embora haja possibilidade de competição entre vários interessados, é possível a licitação não ser realizada. Portanto, dispensa de licitação significa que a administração pública, embora haja possibilidade de competição, ela não precisa realizar a licitação. Não é? Esses, então, são os casos de dispensa de licitação. Os casos de inexigibilidade traduzem impossibilidades de competição. E sendo impossível a competição em relação a alguns objetos, por exemplo, a administração pública vai realizar uma contratação sem licitação, com base no artigo 25, não é? O artigo 24,
estipula vários casos de dispensa de licitação. E esses casos são tidos como números clausus. O que significa isso? Somente naqueles casos a administração pode não realizar, decidir não realizar a licitação. Então, são casos específicos e que devem ser sempre interpretados de modo restrito. Já a inexigibilidade não apresenta casos, ou todos os casos de inexigibilidade. Nesse sentido, então, a administração também terá que ter um cuidado e justificar sempre por que está contratando com inexigibilidade ou com dispensa. Fala-se, portanto, em contratação direta, tanto nos casos de dispensa quanto nos casos de inexigibilidade. O que é essa contratação direta? Significa que a administração ela justificou a contratação sem a realização de licitação, obviamente com base nos artigos 24 e 25 da Lei de Licitações. Fala-se também em licitação dispensada. Licitação dispensada é quando a própria lei diz que a administração não precisa realizar licitação. Então, nós estamos falando dos casos do artigo 17, incisos 1 e incisos 2, principalmente quando os contratos são firmados entre entes públicos. A licitação dispensável seria justamente aquela do artigo 24 da Lei de Licitações, que nós já conversamos a respeito. Na sequência, nós vamos enfrentar as modalidades de licitação. E aqui, um ponto muito importante. O artigo 22 da Lei de Licitações estabelece 5 modalidades de licitação. Nós temos a concorrência, temos a tomada de preços, temos o convite, temos o leilão e o concurso. Estas 5 modalidades, portanto, de licitação estão previstas na Lei de Licitação. Além destas 5 modalidades, nós temos uma outra modalidade que é conhecida como pregão. Ela não está na Lei de Licitações, mas está disciplinada na Lei Federal 10.520 de 2002. Vamos agora enfrentar cada uma das modalidades licitatórias. Em primeiro lugar, a concorrência. A concorrência é aquela modalidade de licitação que é destinada a quaisquer interessados, diz respeito sempre a contratos de grande valor, há um rigor formal bastante intenso na concorrência e na concorrência, justamente porque os contratos são de grande valor e também o objeto é um objeto de grande especificidade, complexidade, deve haver uma ampla divulgação do processo licitatório. Esta é a concorrência. Em segundo lugar, nós temos a tomada de preços. A tomada de preços é uma modalidade em que participam como licitantes, basicamente, interessados cadastrados ou outros que, embora não cadastrados, apresentem as condições exigidas para a participação naquela licitação. A tomada de preços é muito próxima da concorrência. A grande diferença é que os licitantes na tomada de preços, a maior parte deles, já são licitantes cadastrados previamente. A terceira modalidade de licitação é o convite. O convite ele é mais específico. Participam do convite os interessados no ramo que diz respeito ao objeto da licitação. Esses licitantes são cadastrados, mas também podem ser escolhidos e também convidados pela administração. Há um mínimo de participantes previsto na Lei de Licitações para o convite, que é o mínimo de 3. Além disso, deverá haver uma divulgação de instrumento convocatório. Deve ser publicado, assim como os outros, mas essa divulgação, então, tem regras um pouco diferentes da própria concorrência. Nós temos aqui uma regra importante, que diz respeito aos convites, que é aquela prevista no artigo 22, parágrafo 7º da Lei de Licitações. Diz o parágrafo 7º do artigo 22, quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível
a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no parágrafo 3º desse artigo, as circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite. Na sequência, nós temos o leilão. O leilão é uma modalidade específica que também diz respeito a quaisquer interessados, mas a licitação vai ter por objeto a venda de bens móveis, que são, por exemplo, produtos apreendidos ou penhorados pela administração pública. Além da venda de bens móveis, o leilão também deve ser utilizado para a alienação de bens imóveis. E o critério do leilão é o critério do maior lance, igual ou superior à avaliação do bem. Além disso, nós vamos ter também o concurso. O concurso é uma modalidade de licitação destinada a quaisquer interessados, mas quando a licitação tiver por objeto trabalho técnico, científico ou artístico, não é? Diz respeito também a prêmios ou remuneração aos vencedores, não é? São trabalhos mais intelectuais. E aí o edital será publicado na imprensa oficial e seguirá as regras próprias da Lei de Licitações. Como eu mencionei, além dessas 5 modalidades previstas na Lei de Licitação, nós vamos ter o pregão. O pregão é uma modalidade muito recente de licitação, também destinada a quaisquer interessados, mas o foco do pregão é a aquisição dos denominados bens e serviços comuns. E o que seriam esses bens e serviços comuns? Os bens e serviços comuns estão aqui disciplinados na Lei Federal 10.520 de 2002, no seu artigo 1º. E o artigo 1º, parágrafo único, diz o seguinte: consideram-se bens e serviços comuns para os fins e efeitos deste artigo aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Portanto, são aqueles bens que podem ser objetivamente configurados pela administração. São aqueles que a administração acaba tendo uma necessidade mais cotidiana, não é? Então, o pregão é visto como uma modalidade que acaba tornando o processo licitatório mais ágil e a contratação mais rápida, justamente porque a administração tem necessidade de ter esses bens e serviços comuns com mais rapidez. É uma grande inovação no caso da legislação brasileira. Bom, na sequência, nós vamos falar a respeito das fases do processo licitatório. A primeira fase é conhecida como fase de abertura, que é marcada pelo edital, no caso de todas as modalidades de licitação previstas na Lei de Licitação, e o convite seria um instrumento convocatório próprio da licitação na modalidade convite. Mas, portanto, fase de abertura, então, é marcada pelo edital. Como já mencionei, o edital é a lei da licitação. É ele que vai vincular, por exemplo, o processo de escolha da melhor proposta. Então, as propostas devem ser ofertadas com base no edital e o julgamento da licitação também deve ocorrer com base nos critérios e demais regras previstas no edital. Essa, portanto, é a primeira fase. E o que deve conter o edital? A Lei de Licitações, no artigo 40, estipula tudo aquilo que deve constar no edital. São normas obrigatórias, não é? Então, quando a administração for confeccionar o edital, ela tem que respeitar obrigatoriamente o artigo 40 da Lei de Licitações. Uma segunda fase, ou a segunda fase do processo licitatório, é a fase da habilitação. A habilitação está prevista no artigo 37, inciso 21 da Constituição e na Lei de Licitações no artigo 27. O que diz a Lei de Licitações? Para fins de habilitação, o licitante deve oferecer documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e também a sua regularidade fiscal. Além disso, deve o licitante comprovar que
não contrata menores, não é? E não contrata pessoas também com idade menor de 18 anos para trabalho noturno. Isso está previsto na Constituição, artigo 7º, inciso 33. Então, esta é a fase de habilitação, que tem a ver com documentos. A fase de classificação é a terceira fase da licitação. Ela envolve a abertura dos envelopes, a verificação da conformidade da proposta com a lei de licitação e com o edital específico daquele processo licitatório e vai acarretar, portanto, se os licitantes apresentaram as propostas em conformidade com a lei e com o edital, haverá uma classificação. Se não houve a apresentação das propostas de acordo com esse edital, haverá a sua desclassificação. Portanto, a fase de classificação é a terceira fase do processo licitatório. Na sequência, nós temos a fase do julgamento. A fase do julgamento envolve o confronto de ofertas, ou seja, é o momento em que a administração vai comparar, vai analisar e comparar as propostas. E a partir dos critérios de julgamento que estão previstos no edital e também na lei de licitações, a administração vai decidir, vai dizer quem é o vencedor, não é, daquele processo licitatório. Muito bem, a lei de licitação estabelece quais são os critérios de julgamento. São eles, em primeiro lugar, o critério do menor preço, que tem a ver justamente com a quantidade, ou seja, ganha aquele licitante que oferecer uma proposta com o preço mais vantajoso, com o menor preço, portanto, para a administração. Além do tipo de licitação menor preço, nós temos o tipo de melhor técnica. Além da melhor técnica, vamos ter a técnica e preço, que é um uso combinado, não é? A partir de uma combinação de critérios de técnica e preço, a administração vai chegar ao vencedor naquele processo licitatório. E por último, nós temos o tipo maior lance ou oferta. Este critério do maior lance ou oferta é específico da modalidade licitatória leilão. Então, só vale para o leilão, não vale para outras modalidades licitatórias. Na sequência, nós vamos ter a fase da homologação, seguida da adjudicação. Homologação é a fase da licitação na qual a autoridade superior confere validade aos atos processuais realizados durante o processo licitatório. Apura-se, portanto, se não há vícios, não é? Se não há prejuízos decorrentes daquele processo licitatório. Se isso não for detectado, então a licitação ela é homologada pela autoridade superior. E na sequência à homologação surge a adjudicação. A adjudicação é quando a autoridade competente, a autoridade superior da administração, confere, atribui o objeto da licitação ao vencedor. Fala-se que essa adjudicação é um ato declaratório, onde a administração compromete-se em, decidindo pela contratação, contratar com o vencedor, com o adjudicado da licitação, não é? Então, essa é a fase basicamente final da licitação, a adjudicação, que se segue da fase de homologação. Finalmente, nós temos os casos previstos no artigo 49 da Lei de Licitações, que são os casos de anulação da licitação e revogação. A revogação do processo licitatório vai ocorrer quando, por algum motivo, motivo de interesse público, melhor dizendo, que deve ser um fato superveniente à realização do processo licitatório, a administração decidir que não há mais interesse naquele processo licitatório. Então, ela vai revogar o processo licitatório. Já a anulação não tem a ver com um fato superveniente, tem a ver com a detectação de um vício insanável no transcurso do processo licitatório. Então, que causou um
causam prejuízo à administração, a um ou mais licitantes ou mesmo a terceiros. E nesse caso, a administração, então, terá de anular o processo licitatório. Finalizando a nossa aula, foi possível perceber que a licitação é um dos temas mais técnicos do direito administrativo. Portanto, as regras são muito específicas, devem ser bem conhecidas por aqueles que estão interessados na matéria de licitação, devem ser bem compreendidas e também aqueles que vão fazer concursos públicos, prestar concursos públicos, devem seguir um ritmo de estudo e buscar sempre a melhor interpretação dessas regras. Nesse sentido, então, vamos a algumas dicas de estudo. Como dicas de estudo, poderíamos mencionar a necessidade de leitura das orientações normativas da Advocacia Geral da União. É possível chegar a essas orientações normativas no site da AGU, que é www.agu.gov.br. Essas orientações normativas, na sua grande maioria, dizem respeito à matéria de licitações e contratos na administração pública federal. É uma forma de uniformizar a interpretação e aplicação da lei de licitações na esfera federal, muito importante para concursos. Como obras de grande relevância na matéria de licitações, podemos indicar comentários à Lei de Licitações, do professor Marçal Justen Filho, da editora Dialética, e também o Vademecum da Licitação, do professor José Ulisses Jacobi Fernandes, que é da editora Fórum. A todos, bons estudos!